Olá, está começando agora mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre varizes. Quem nos recebe é a doutora Camila Colbert, ela que é cirurgiã vascular e endovascular. Tudo bem, doutora Camila? Olá, tudo bem, gente? A gente vai abordar um tema importante, que são as varizes, onde muita gente conversa sobre, sabe-se pouco, e é importante a gente falar. Com certeza, porque varizes não é só uma questão de estética, né, doutora? Principalmente de saúde, não é mesmo? Exatamente. Varizes é doença, né? Se ela não tratada, é uma doença crônica, ou seja, sem cura. Então ela precisa de tratamento, de acompanhamento, né? Senão ela tem as complicações. É como se a gente tem diabetes e não tratar, pressão alta e não tratar, as varizes também são doenças crônicas. Doutora, quero lhe agradecer por nos receber aqui na sua clínica, inclusive clínica linda. Parabéns, viu, doutora. Obrigada. Muito bem equipada, localização maravilhosa também. E é uma honra estar aqui com a doutora. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de conversar e falar de um tema tão importante. Com certeza. Doutora, vamos começar então explicando ao nosso público o que engloba a especialidade vascular e endovascular. Tá. Então, assim, a vascular, ela trata de varizes, né? De inchaço na perna, lipedema, linfedema, úlcera varicosa, feridas complexas, né? A endovascular é uma subespecialidade da vascular, tá? O pedacinho da vascular que cuida de forma também minimamente invasiva de doenças. Então a gente opera por furinho. Angioplastia de carótida, aneurisma, síndrome de Cocket, até mesmo essa trombose, a gente consegue, hoje em dia a gente opera trombose, a gente aspira coágulo. E isso tudo cabe à endovascular. É uma especialidade linda que eu amo. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem também e façam aí consultas de prevenção, né, doutora? Exatamente. Na verdade, né, hoje em dia a medicina ela é preventiva. Antigamente a gente corria atrás do prejuízo, né? O AVC corria atrás, as varizes estava já com a úlcera. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem muitas coisas como medicina preventiva. São exames, diagnósticos, acompanhamento, né, constante, regular e hábitos de vida, né, que hoje é muito falado. Exercício físico, não tabagismo, controlar as doenças de base, né, como hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol, diabetes, que são todos precursores de doenças, de outras doenças também. Doutora, a nossa pauta de hoje é sobre varizes, né? Vamos começar também falando um pouquinho. As varizes, primeiro eu queria que a doutora desse uma explicação o que são as varizes e depois se são hereditárias. Varizes são aqueles vasos na perna, né? O sangue das veias, eles vêm do pé para a cabeça. Então, a gente precisa de uma força de contração importante para jogar o sangue lá de baixo para cima. As varizes são veias incompetentes. São veias que não têm força de contração para jogar o sangue lá para cima. Então, o que acontece? Elas aumentam de tamanho, elas dilatam, elas levam ao refluxo. E aí, o que dá? Sensação de peso, aquelas pernas cansadas, que parece que você carrega a perna, né? Então, nossos amadinhos falam assim: doutora, eu carrego a minha perna, no final do dia tá inchado. Então, as varizes são a incompetência do sistema circulatório de jogar o sangue lá pra cima. E por que E que é isso hereditário, acontece? né? Sobre o hereditário. Tem sim relação familiar, tá? Então, assim, se minha mãe não tiver varizes, não significa que eu não vou ter. Mas eu tenho uma chance um pouco maior de ter varizes. Certo. E aí também tem outros casos, né? É hereditário, mas por que ela acontece? Porque o corpo não consegue jogar esse sangue lá pra cima. Então, quando a gente faz exercício, a gente contrai a batata da perna, ajuda, entende? Quando a gente não tem um sobrepeso, você não tem uma sobrecarga do sistema circulatório. Então, você consegue circular de forma adequada. Acontece porque você tem uma fragilidade, uma diminuição da força de contração e a parede da veia é mais frouxa. Ela não contrai de forma adequada, sabe? Além desse cansaço que a doutora comentou, que os pacientes têm, sentem, né? Tem outros sintomas também? Sim. Sensação de peso, dor, né? Algumas pacientinhas têm dor. Existe aquela doença venosa um pouco mais avançada, um pouco mais complicada, onde a gente enxerga também alteração até de coloração da perna, do parte distal, né? Do joelhinho para baixo, que é a dermatite ocre. O ressecamento da perna. Você passa a mãozinha, aquela pele é mais ressecada, é mais fina. Então são alguns sintomas. Piora no final do dia, piora no calor, porque durante o dia você fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Isso também sobrecarrega o sistema circulatório, né? Isso também deixa as pernas mais cansadas.
No calor incha, por quê? Porque no calor você já tem um aumento do tamanho da veia, Uhum. né? Para controle de temperatura do corpo. Então, se você já tem um aumento do tamanho da veia, uma veia que não funciona, incha e piora a dor. Então, são esses os sintomas. E o diagnóstico é dado aqui mesmo no consultório? Sim, a gente faz o exame físico, né? Pra gente entender, porque a gente consegue ver que tem varizes, né? Uhum. E a gente vê o inchaço, aperta, quando você aperta fica o cacifo, né, que é aquele apertou o inchaço, fica ainda afundadinho. A gente consegue ver as telangiectasias, que são os vasinhos, as varizes mais ou menos calibrosas, alteração de coloração da perna. E a gente pode fazer no consultório mesmo o ultrassom, que é um exame que faz o diagnóstico o diagnóstico preciso. Por quê? Porque o ultrassom, ele vai nos dar o diâmetro das veias, o fluxo do sangue nelas, então a gente consegue planificar o tratamento, né? Preciso ou não tirar, queimar, fazer laser na safena? Existem algumas veias mais profundas que não funcionam? E como é que está o sistema mais profundo, né? Aquele que a gente não consegue tirar, né? Que tem algumas veias que são mais profundas que a gente não tira, entende? Então é importante para ele desenhar o diagnóstico, porque é assim que a gente faz a planificação do tratamento. Ou seja, esse ultrassom também vai estar lhe mostrando ali as possibilidades para fazer nessa paciente. Exatamente. E além disso, muitas das vezes, o ultrassom ajuda a gente no tratamento, inclusive. Esse tratamento, agora vamos falar de coisas boas, né? Novidades, avanços na área da medicina aí. Esses tratamentos, muitos deles a doutora consegue fazer, inclusive, dentro do seu consultório? Dentro do Explica pra consultório. gente. A gente tem as cirurgias, todas as cirurgias das varizes a gente faz de forma minimamente invasiva, mesmo as que a gente faz no hospital, né? Uhum. Sem corte, não dá ponto. A retirada da safena, né? O tratamento da safena, a gente não mais arranca a safena como antigamente, né? Que dá Era mais até um trauma, né, doutora? sangra, infecta, fica mais roxo, a recuperação é mais lenta, embora não seja tão lenta, né? Uhum. Mas com o laser, com a radiofrequência, a gente consegue por um furinho tratar a safena. A gente consegue fazer um combinado de espuma com laser que também tratam as varizes de forma minimamente invasiva. A gente consegue secar, né, queimar os vasinhos também no consultório. Então são algumas coisas que você não fica internado. Você diminui o tempo que... Uma coisa que eu acho importante, né? Óbvio, a gente precisa trabalhar, né? Então a gente precisa ter uma vida ativa. Uhum. Se a gente precisar ficar de repouso por um tempo prolongado, a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de ganhar dinheiro. Então, com a evolução, a gente consegue voltar e retornar às atividades, inclusive exercício físico, de forma rápida. Rápido, o que a doutora diz, é o quê? É 3 dias, uma semana? Depende de cada paciente? Depende de cada paciente. Uhum. Normalmente, dependendo do que for umas varizes de hospital, por exemplo, tá? A gente faz um curativo com taping, coloca uma meia, o paciente anda e pode trabalhar no outro dia. Exercício físico e academia, eu peço que espere uns 4, 5 dias, porque tem os adesivinhos, para não descolar. Uhum. Porque esses adesivos, o tape diminui roxo, diminui edema, são algumas coisas que a gente faz que melhora o resultado não estético, somente como funcional. Mas só desse tempo, né, doutora, que o paciente já vem do hospital no outro dia, no mesmo dia, às vezes. No mesmo dia. O paciente, se for de manhã a cirurgia, ele vai embora à tarde. Já caminha, já tem vida, né, já está acompanhando ali. É muito importante e dá aquela autoestima, qualidade de vida para esse paciente, né? Doutora, qual que é a importância do check-up preventivo vascular? Então, a gente tem doenças venosas e doenças arteriais, né? Então, as venosas são varizes, então a gente tem que, quando a gente for indicar um tratamento, quando ele se tornar cirúrgico, seja algo simples, mais fácil de resolver. Bem como as patologias, as doenças vasculares arteriais, que também são diagnosticadas com ultrassom. Como o fechamento da artéria do pescoço. Se você diagnostica antes, você tem o tempo suficiente para você tratar com menor risco de complicação. Um aneurisma de aorta, um fechamento das veias da perna, né? Então, o check-up, ele permite, com regularidade, você ver o seu vascular, ou seja, você é examinado, você fala os seus sintomas, vocês conversam. E sendo a mesma pessoa, ele vê a sua evolução. Faz exame de rotina. Paciente com fator de risco, a gente já aborda de outra forma para fazer o diagnóstico de forma precoce, tratamento precoce e o prognóstico é muito melhor. Uma vez por ano? Depende. Tem paciente que eu peço para vir
a cada 4 meses, 6 meses. Eu gosto de ver eles. E também gosto deles pertinho, né? Claro, acompanhando esse paciente, a evolução desse Exatamente, paciente e as queixas, né? Exatamente. Doutora, adorei o nosso bate-papo, Ai, viu? muito obrigada, eu amei. Nós que agradecemos, viu, doutora? Muito obrigada. Muito enriquecedor aí as suas informações para o nosso público. Até o nosso próximo encontro. Até. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção e para vocês entenderem um pouquinho da importância do cirurgião vascular e da doença vascular. Obrigada. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com a doutora Camila Kolber. Ela é cirurgião vascular e endovascular e você também pode acompanhá-la através das redes sociais.